de Jesus, amém. Bom dia, irmãos. Privilégio estar aqui com vocês, compartilhando a palavra de Deus, sempre muito bom. E a gente vai dar continuidade nessa manhã, a terceira e última palavra que eu darei aqui, cujo tema é a igreja, a comunidade profética. Eu não sei quem esteve aqui nas duas últimas vezes que eu compartilhei com vocês a respeito desse assunto, mas fazendo uma breve recapitulação, na primeira vez a gente meditou a respeito da identificação que a igreja tem com os profetas, com o ministério profético. A gente viu que há uma linha que se estende dos profetas até Jesus e que também se estende dos profetas e Jesus até a igreja, tornando a igreja uma comunidade profética. O apóstolo João diz que o testemunho de Jesus, ele é o espírito da profecia. Então, quando a igreja ela começa a anunciar as boas novas da salvação de Jesus, ela necessariamente precisa de evocar esse espírito profético. E para a gente entender um pouco mais sobre isso, obviamente, precisamos examinar a vida dos profetas e o seu ensino. E começamos aqui falando a respeito de quem eram os profetas, de onde eles vinham, o que eles ensinavam. E a ênfase da primeira vez que estive aqui com vocês foi afirmar que o profeta ele era um guardião da aliança, que os interesses do profeta eles estavam voltados para as questões da aliança de Deus, que ele proclamava palavras e vivia de forma tal a fazer com que o povo retornasse à fidelidade à aliança. Obrigado. Depois, na segunda vez que estive aqui com vocês, a gente adentrou mais especificamente na mensagem profética, ou seja, no conteúdo das profecias, e eu disse para vocês que a maioria das profecias, elas têm um aspecto crítico ou acusador. O profeta, ele proclamava uma mensagem acusando o povo a respeito justamente da infidelidade com a aliança. Essa era a principal característica das palavras proféticas. E então a gente apresentou aqui 2 de 3 ênfases da crítica profética. Alguém lembra quais eram as 2 ênfases que nós falamos aqui? Adoração manipulativa e alianças equivocadas. Eu falei com vocês que o profeta ele criticava o povo porque o povo ele praticava uma adoração que era esvaziada de significado, uma adoração que era meramente ritualística. Eles mantinham as festas e os sacrifícios no templo enquanto seu coração estava longe de Deus. Eles esperavam que de alguma forma, ao manter essas cerimônias, esses ritos, eles fossem abençoados por Deus, mesmo tendo seu coração apartado do Senhor, mesmo que não amassem o Senhor verdadeiramente, mesmo que a adoração ela não fluísse do seu coração, das suas entranhas. E depois, então, analisamos a respeito das alianças equivocadas, alianças essas que eram contraídas com outros povos, vinculadas à salvação que reis poderiam trazer ao povo de Israel e não a salvação que o próprio Yahvé, o Senhor verdadeiro, poderia prover. Alianças que muitas vezes levavam a idolatrias aos falsos deuses dessas nações pagãs. E eu falei para vocês que tanto a adoração manipulativa como também as alianças equivocadas, elas eram fruto de um mesmo mal que contaminava o coração desses homens. Qual era ele? A idolatria. Eles não só levantavam ídolos de madeira, pedra, de ferro, mas eles, conforme disse Ezequiel, erguiam ídolos dentro do seu próprio coração. O problema era mais profundo e interior do que podia ser visto aos olhos humanos. A questão não era meramente que eles estavam se curvando aos outros deuses, mas é que no seu coração eles tinham um envolvimento religioso, amoroso, com outros que não Deus. Então, da idolatria emerge essas 2 práticas que os profetas acusavam: a adoração manipulativa e as alianças equivocadas. E hoje a gente vai prosseguir para o terceiro aspecto da crítica profética, que tem tudo a ver com o que a gente falou mais cedo na escola dominical, que é
a injustiça social. Eu queria ler com vocês uma passagem que está lá no livro de Isaías, capítulo 1, é o capítulo que a gente tem meditado, né, para desenvolver esse assunto. E a gente vai ler, primeiramente, o versículo 17 e depois do versículo 21 ao 23. Isaías 1:17 diz assim: aprendam a fazer o bem, busquem a justiça, repreendam o opressor, garantam o direito dos órfãos, defendam a causa das viúvas. Versículo 21. Como se fez prostituta a cidade fiel, ela que estava cheia de justiça, nela habitava retidão, mas agora só restaram assassinos. Jerusalém, a sua prata se tornou escória e o seu licor se misturou com água. Os seus príncipes são rebeldes e companheiros de ladrões. Cada um deles ama o suborno e corre atrás das recompensas. Eles não defendem o direito do órfão e a causa da viúva não chega diante deles. Então, como lemos aqui nessa passagem, há uma preocupação da parte de Deus com os marginalizados, com as mulheres, com as crianças, aqui expresso, né, nas viúvas e órfãos, mas também com os pobres, com os enfermos, com os estrangeiros, com todos que não se encontram no núcleo, mas que estão à periferia da sociedade. Aqueles que frequentemente não são vistos por nós, ou que se são vistos, são ignorados. Gente que não tem posse, que não tem dinheiro, que não tem cargos ou títulos. Pessoas que, com frequência, dependem dos outros para a sua subsistência. A comunidade de Deus, a comunidade profética, evocando essas mensagens de Isaías e os demais, ela precisa entender e manifestar a verdade de que toda vida ela é importante, independente de quem quer que seja. O valor intrínseco da vida não reside, meus irmãos, nos dons ou talentos que alguém pode ter, eu ou você. Não reside na beleza, ou no conhecimento, ou na sabedoria de alguém. O valor da vida não está no status social, na posição que alguém ocupa, ou o dinheiro que alguma pessoa tenha. Mas o valor intrínseco da vida, ele é derivado de Deus. A vida ela é sagrada, porque Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança, como Daniel falou mais cedo. Porque Deus, ele colocou o homem como representante de Deus diante da criação. As religiões concorrentes na antiguidade, todas elas tinham templos que no centro tinham seus ídolos. Mas quando Deus cria esse cosmos, esse mundo, que nada mais era do que o templo de Deus, o jardim do Éden era o templo de Deus, ele não coloca uma imagem que representa a si mesmo naquele centro, lá no meio do jardim. Mas Deus estabelece o homem. O homem, ele é o reflexo de Deus. O homem, ele é a semelhança do divino. O homem foi criado para representar Deus diante da criação e diante também dos outros homens. Então, quer o homem faça isso de forma coerente ou não, o valor da vida não reside no fato de que você tem um talento, ou dom, ou alguma coisa. O valor da vida reside no fato de que Deus nos criou dessa forma, que Deus colocou em nós algo precioso. E a crítica profética, ela exortava justamente o povo de Deus a não assimilar uma visão egoísta e uma visão individualista que predominava nas nações pagãs, nos povos ao redor de Israel, mas a refletir justamente o caráter de Deus, no que diz respeito ao amor e ao cuidado com o próximo. Nesse texto que lemos, o cuidado com os órfãos e com as viúvas, que naquele contexto ficavam completamente desamparados, numa situação de mendicância, de não ter o que comer, de não ter onde dormir, de não ter o que vestir. Então a igreja, como comunidade profética, se é que queremos reencarnar esse espírito, a gente
precisa evocar e nutrir esse modo de pensar, esse mesmo modo de pensar e agir conforme a palavra de Deus que eram proclamados pelos profetas. Essa maneira de viver que contesta, que contrasta com as categorias que predominam na nossa sociedade, que de alguma forma atribuem a alguma pessoa um maior valor, um menor valor ou até nenhum valor. Os profetas, eles eram levantados por Deus para criticar a negligência do povo em relação a esses grupos periféricos, esses grupos marginalizados. Mas nós, como veremos mais à frente, essa não era uma ênfase meramente dos profetas, ou seja, dos 3 grandes profetas e dos 12 profetas menores, mas toda a Bíblia, em toda a sua extensão, de Gênesis a Apocalipse, essa é uma preocupação de Deus, de que a igreja, de que a comunidade de Deus, de que os crentes, os fiéis, eles se preocupem com aqueles que se encontram desprestigiados. E então hoje, nessa manhã, a gente vai fazer um excurso. Vamos sair um pouco da literatura profética, porque eu quero mostrar para vocês como que esse tema, na verdade, é um tema muito mais abrangente e relevante do que talvez possa parecer a uma primeira leitura desatenta. Desde o surgimento de Israel, meus irmãos, quando o povo de Israel saiu do Egito, a marca da comunidade de Yahvé, da comunidade de Deus, é o desapego com relação às coisas desse mundo. O desapego que era expresso na comunhão de bens. Êxodo capítulo 16, do versículo 16 ao 18, nos diz que isto é o que o Senhor ordenou, que cada um recolha o que se consegue comer, 2 litros por cabeça, segundo o número das pessoas. Cada um pegará para todos os que vivem em sua tenda. Assim os fizeram os filhos de Israel, e colheram uns mais e outros menos, conforme a medida fixada. E não sobrava para quem havia recolhido muito, nem faltava para quem havia recolhido pouco, pois cada um recolhia o quanto podia comer. Bom, gente, deixa eu contextualizar vocês a respeito dessa passagem. Deus, ele libertou o povo de Israel de uma política de opressão e exploração lá do Egito, para formar uma comunidade alternativa, a comunidade da liberdade, a comunidade da justiça de Deus. E quando o povo sai do Egito, ele vai para o deserto, para um lugar de escassez, um lugar que não há mantimento. O povo não tinha de onde tirar comida, de onde tirar água. E Deus, querendo mostrar a sua maneira de constituir sociedade, como que ele enxergava um modelo ideal daquele povo, daquela nação existir, Deus revela o seu amor trazendo o maná. O maná, ele era uma espécie de pão, de comida, que descia do céu e que todos os dias o povo de Israel colhia para se alimentar. E nesse trecho que nós lemos, há uma regulação a respeito da coleta do maná. Moisés, ele diz que o Senhor ordenou que cada um colhesse aquilo que poderia comer. Alguns mais, outros menos. Tem gente que come mais e tem gente que come menos, né? Para uns, o prato feito aqui que a gente come no domingo é mais do que suficiente. Eu vejo pessoas voltando com o prato sobrando. Tem gente que eu conheço, que eu não vou citar nome para não expor, que nem dá a primeira garfada já está preocupado se vai poder repetir o prato. Algumas pessoas comem mais, outras menos. Mas o que acontecia aqui nessa comunidade é que cada um colhia conforme a sua necessidade. Não faltava para ninguém, mas também não sobrava para ninguém. O povo de Israel, ele estava assimilado à cultura egípcia, que era uma cultura de afluência, uma cultura de acumulação de bens, de desigualdade. Uma cultura que era focada no consumismo. Na ideia
de que alguém é aquilo que tem. De que a vida, ela se resume a uma acumulação frenética de bens. Que o homem, ele deve, sempre que possível, concentrar o máximo possível de coisas para ele próprio, para sua família, ainda que isso implique que outros tenham falta. Eu estou falando da cultura egípcia, tá? Qualquer semelhança com a nossa realidade atual é mera coincidência. Mas você, se pensar bem, vai entender que, segundo uma ótica consumista, é muito prudente que alguém garanta a comida de amanhã ou de depois de amanhã. Se você puder, por um acaso, não colher somente o que você vai comer naquele dia, mas se você puder garantir estoque para os dias seguintes, você deve fazer assim. Nós pensamos dessa forma, nós agimos dessa forma. A mentalidade era, quem sabe se Deus vai se lembrar amanhã de trazer um maná de novo. Pode ser que ele durma, pode ser que ele se esqueça, ou talvez ele não se importe. Então, as pessoas não se importavam se o que elas estavam colhendo demasiadamente ia trazer falta para outros. O que regia sua conduta era simplesmente uma acumulação desenfreada de bens que de alguma forma garantissem o seu futuro. E aí o povo, então, sob essa perspectiva, não obedece o mandamento de Deus. Deus falou, não guardem para o dia seguinte, cada um colha só o que pode comer. Mas aí as pessoas, então, guardaram para o dia seguinte. O que aconteceu? Apodreceu. O maná que foi colhido em excesso, que foi guardado para outros dias, ele apodreceu. Isso não ocorreu, meus irmãos, devido à propriedade naturais do maná, como a gente que de repente deixa uma fruta fora da geladeira e ela estraga de um dia para o outro. Mas isso aconteceu porque Deus queria ensinar algo. Tanto que, no dia de sexta-feira, no dia anterior ao sábado, o dia do descanso, Deus ordenava que o povo guardasse o dobro do maná. Nesse dia, eles podiam guardar para o dia de sábado. E quando eles guardavam, o maná não apodrecia. Mas se o maná fosse guardado qualquer outro dia, que não o dia de sexta-feira, o que acontecia com a comida? Ela apodrecia. Deus estava querendo ensinar um princípio importante a esse povo que estava se constituindo como nação nesse momento. Deus queria que o povo, que a comunidade de Deus, ela fosse um contraste, um contraponto da comunidade do Egito e também nesse contexto em que vivemos, do mundo que vive ao nosso redor de uma forma consumista e desenfreada. Deus queria que o povo aprendesse a confiar em Deus e não na força do seu próprio braço. Deus queria que esse povo, ao confiar em Deus, se olhasse e se preocupasse com os outros e não somente com as suas próprias provisões. Como alguém disse certa vez, mais difícil do que tirar o povo de Israel do Egito era tirar o Egito do coração do povo. No Egito, meus irmãos, as pessoas eram tratadas com distinção, com diferença. As interações sociais, elas eram transformadas em transações monetárias. O ser humano, ele era objetificado. As pessoas eram encaradas como objeto de consumo. E o que você faz quando um objeto de consumo não te serve para mais nada? Joga fora. Numa cultura consumista, as pessoas, elas prestam para nós enquanto elas servem para a nossa finalidade, para os nossos objetivos. Mas no momento em que uma coisa se torna inútil para que a gente obtenha ganho pessoal, como o Bruno falou mais cedo, elas são descartáveis. No momento que a mulher não é tão mais bonita assim, ou o marido não é tão mais bonito, ele é descartado. E a gente consome outra coisa melhor. No momento que uma amizade não me retorna para bem-estar, satisfação,
a gente descarta e consegue outra. Essa mentalidade, ela perpassa por toda a humanidade, desde o Egito até os dias atuais. E o que a gente vive, na verdade, é uma nova roupagem de algo que não é novo, que não é inédito. É o homem olhando tudo conforme a sua própria ótica para o seu próprio prazer. O nosso fundamento, meus irmãos, diferente do mundo, não é uma comunidade pautada na meritocracia, mas uma comunidade estabelecida por justiça e por igualdade. Não tem nada do que você faça que vai te fazer melhor do que alguém aqui. Aliás, não tem nada do que você possa ter feito que te fez ser aceito por Deus. A nossa comunidade não é formada por mérito pessoal. Você não é melhor do que ninguém aqui. Eu não sou melhor do que ninguém. Mas nós evocamos o espírito profético quando a gente forma uma comunidade de pessoas iguais, onde todos têm valor aos olhos de Deus e aos olhos um dos outros. Na igreja, gente, não há ou não devia haver camarotes. A igreja não é lugar para espaço VIP, para gente com tratamento diferencial. Na ceia do Senhor, o pão e o vinho, eles são servidos para todos. Não tem filé mignon para aquele que pode pagar um pouquinho mais no prato, enquanto as pessoas comem as migalhas que sobram da mesa. Não, a meia do Senhor, ela revela algo para nós, que a comunidade profética, ela deve ser niveladora em um mundo que cada vez promove mais desigualdade. Todos são importantes e ninguém é desprezível aqui. Jesus deixa isso muito claro quando os discípulos estavam disputando quem seria o maior dentre eles. Veja bem, enquanto Jesus estava servindo a eles, eles estavam disputando quem seria maior entre eles. E então, Tiago e João, evocando esse sentimento, eles vão até Jesus e pedem a Jesus por assentos especiais, por lugares de honra ao lado de Jesus. E quando Jesus está ensinando eles a servir, eles estão brigando para ser melhores uns que os outros. Novamente, eu não estou falando de vocês, estou falando do período de Jesus. Qualquer semelhança é mera coincidência. E Jesus responde a eles da seguinte forma, leia aí comigo, Marcos capítulo 10, versículo 42 ao versículo 45. Diz assim: vocês sabem os que são considerados governadores dos povos, vocês sabem que os que são considerados governadores dos povos os dominam. Pessoas importantes exercem poder sobre eles, mas entre vocês não será assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês, se coloque a serviço dos outros. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, seja o servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então Jesus aqui estabelece um princípio, ele se coloca como um modelo a ser seguido. Assim como ele não veio para ser servido, mas veio para servir e dar a sua vida, assim também aqueles que o seguem, os seus discípulos, devem viver não para ser servidos, mas para servir e para dar sua vida pelo outro. Ele diz: você quer ser grande? Então se coloque ao serviço de todos. Você quer ser o primeiro? Então seja o primeiro na hora de servir. Qual é o mandamento áureo que Jesus pronunciou, a regra de ouro? Tudo que vocês querem que os homens os façam, façam também a eles. E ele diz, porque isso é a lei e os profetas. Jesus diz que o resumo da lei e dos profetas é: tudo que você quiser que as pessoas façam a você, faça você a elas. Ou seja, Jesus está resumindo tudo que ele está falando aqui em uma única
proclamação curta. E ele diz que isso não é só o resumo da mensagem dos profetas, mas que isso é o resumo também da lei. Quando Jesus ou os apóstolos falavam da lei e dos profetas, eles estavam se referindo a todo o Antigo Testamento, a toda a Bíblia que eles tinham até então. Jesus está dizendo, se eu puder resumir tudo o que foi escrito até aqui, todos os livros autoritários, toda a literatura inspirada, eu diria para vocês, tudo que você quiser que as pessoas façam a você, faça você também a elas. Então, meus irmãos, nós, como comunidade profética, temos o compromisso de falar a verdade, temos o compromisso de proclamar o evangelho, de dizer essas coisas, mas nós temos, mais do que isso, o dever de tratar as pessoas com verdadeira compaixão e misericórdia. Nós precisamos de ser como pequenos cristos, assim como ele veio servir, nós também devemos servir uns aos outros. Nossa vocação é serviço. Especialmente nesse contexto em que estamos falando aqui, nós precisamos de dedicar o nosso tempo e a nossa energia para servir aqueles que são vulneráveis, aqueles que se encontram em uma situação de necessidade, os desfavorecidos. Paulo chega a dizer que para aqueles que são menos honrados, a esse nós devemos dar ainda mais honra. Ou seja, você não deve estender o tapete vermelho para o pastor que está passando na sua frente, mas para aquela pessoa que está desprezada no nosso meio. É ela que precisa da tua atenção, não sou eu, é ela. Nós precisamos nos preocupar com aquele que está fraco na fé, que está em situação de tribulação, que de repente se encontra desassistido, necessitado financeiramente. E eu queria dizer para vocês, justamente, que dar atenção, o nosso tempo, as nossas energias, não é o suficiente, meus irmãos. O que a Bíblia fala muito claramente, nos escritos proféticos, nas palavras de Jesus e em todo o resto da Escritura, é que nós também precisamos direcionar os nossos recursos para suprir aqueles que se encontram em situação de necessidade ou de escassez. Nosso dinheiro fala muito a respeito do nosso Deus. Nós vamos analisar então como não só Deus ensinou o povo de Israel, já falou sobre isso, né? Como que Deus ensina através do maná, que cada um deveria colher conforme a sua necessidade, que as pessoas deviam viver de forma igualitária, mas a gente vai analisar também, a partir de agora, o que Jesus falou sobre isso, o que os apóstolos implementavam na igreja primitiva. Vamos ler Atos 2, do capítulo 44 ao capítulo 47. E a gente vai ver que o mesmo princípio de igualdade presente lá no texto que lemos em Êxodo, ele também estava presente na igreja primitiva, só que agora de uma forma ainda mais radical. Diz assim, Atos 2, 44. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bem, distribuindo entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente, perseveravam unânimes no templo. Partiam pão de casa em casa e tomavam as refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Ou seja, a comunidade apostólica, a igreja primitiva, ela partilhava de tudo. Eles tinham tudo em comum. Eles estavam juntos no partir do pão, na mesa do dia a dia, na comunhão. Eles eram iguais. O mesmo princípio é expresso 2 capítulos depois, em Atos capítulo 4, versículo 32, diz assim, olha, da multidão dos que creram era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua, nenhuma das coisas que possuía, tudo por eles era comum. Com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça. Não havia nenhum necessitado entre eles, porque os que possuíam terras e casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e o depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a cada um conforme a sua necessidade.
Então, o Lucas, o escritor de Atos, ele nos diz que o coração, a alma do povo era uma só. E porque o coração e a alma eram uma só, eles agiam como se eles fossem um só. Eles partilhavam dos seus bens. Eles compartilhavam com aqueles que tinham necessidades. A comunidade apostólica, a igreja primitiva, ela foi além do povo de Deus no deserto. Porque o povo de Deus no deserto, ele foi desafiado para confiar na provisão de Deus, no cuidado de Deus. E o próprio Deus, conforme lemos, ele instituiu o princípio da igualdade naquela comunidade. Agora, a igreja de Atos, entendendo esse princípio e aplicando a sua realidade, eles compartilharam daquilo que eles tinham. Eles não só deixavam de colher em excesso, mas eles começavam a partilhar daquilo que eles tinham. Porque o povo de Israel, no deserto, eles só recebiam aquilo que ele precisava. Mas muitos na igreja de Atos, assim também como na nossa igreja atual, recebiam mais do que precisavam. E então eles desprendidamente compartilhavam suas posses e seus bens. A igreja, se quer evocar esse espírito profético, ela precisa ter entre suas características o desapego, a generosidade, a liberalidade. Nós precisamos de ter dentro de nós um clamor por justiça social, pelo direito do órfão, do pobre, da viúva, do doente, do estrangeiro, da mulher, do negro ou de qualquer um que se encontre de alguma forma em uma situação desprestigiada dentro do seu contexto social. Muitos não sabem, mas parte do motivo de Paulo visitar as igrejas que foram para eles fundadas, igrejas que ele depois escreveu cartas, foi justamente para coletar uma oferta para a igreja pobre. Porque o que aconteceu é que a igreja de Jerusalém começou a dividir tudo que tinha, as pessoas partilhavam dos seus bens, elas vendiam e entregavam na igreja para que os necessitados tivessem a sua necessidade sanada. E aí a igreja ficou pobre, porque paralelamente a isso passaram por um período de seca, de questões naturais que impediam o plantio e uma colheita abundante, e a igreja ficou pobre. Aí Paulo, então, ele percorre as igrejas por ele fundadas, e ele então recolhe ofertas para a igreja de Jerusalém que se encontrava necessitada. Ele cumpre, na verdade, o mandamento dos apóstolos, que quando enviaram ele, disse que ele deveria se preocupar com os pobres. E ele fala na carta de Gálatas, o que eu procurei fazer diligentemente. Então nós devemos nos preocupar com pobres. Se você quer ser um crente fiel a Jesus, você precisa chorar a miséria daqueles que se vivem em situação de pobreza. Você precisa abrir o seu bolso para compartilhar com aqueles que não têm o que comer. E Paulo, então, quando ele está nesse movimento de arrecadar as ofertas, ele escreve para a igreja de Corintos algo que vincula o que ele está fazendo àquilo que Deus fez lá no Êxodo com o maná. No capítulo 8 de 2 Coríntios, do versículo 3 ao 15, ele diz assim: porque não quero aliviar outros e sobrecarregar vocês, mas por meio de uma compensação, que o excedente que agora vocês têm supra a necessidade deles, da igreja de Jerusalém, a fim de que o excedente deles também supra a carência de vocês, para que haja igualdade. Como está escrito, quem recolheu muito não teve demais, e o que recolheu pouco não teve falta. Ou seja, Paulo está aplicando o mesmo princípio da igualdade lá do Êxodo, agora na coleta que ele está fazendo nas igrejas primitivas, arrecadando para suprir a necessidade da igreja de Jerusalém. Ele diz, isso está sendo feito para que haja igualdade. O que recolheu pouco não tem falta, e o que recolheu muito não sobra. Paulo está ensinando para essa igreja algo que Deus também quer nos ensinar através desse escrito, dessa palavra, que é justamente que a igreja ela precisa ser marcada por uma generosidade radical.
Uma generosidade que faz com que aqueles que têm em sobra supram a escassez daqueles que têm em falta. Que a abundância de uns compense a falta de outros. Não é justo, meus irmãos, que 1/4 do mundo passe fome, enquanto nós que estamos fazendo parte do outro quarto, na maioria aqui, nós jogamos comida fora, deixamos a comida estragar. 1/4 do mundo vive preocupado com desnutrição, inanição, corre o risco de morrer de fome, enquanto que a gente sofre de obesidade. Porque a gente tem muito e nos sobra. E como a gente não tem mais o que fazer, a gente consome de forma gananciosa. É isso que é a glutonaria. Quem nunca pecou, atira a primeira pedra. Mas sempre que esse assunto vem à tona na igreja, todos os anos aqui, né, que eu faço parte dessa igreja, eu vejo que, se a gente fala sobre generosidade radical, as pessoas se imunem de algumas passagens bíblicas específicas, especialmente textos que fazem parte da literatura sapiencial, o livro de Salmos, Provérbios, livros que nos ensinam a planejar o futuro, a guardar os nossos bens e administrá-los de forma responsável. E é claro que esses textos eles não podem ser considerados. A gente tem que, de alguma forma, gerenciar bem o nosso dinheiro e fazer isso de forma tal que a gente assegure uma estabilidade para a nossa família. O próprio Jesus, ele ensina uma parábola, a parábola do mordomo infiel, que fala sobre essa prudência administrativa. Mas olha, essas passagens, elas precisam ser compreendidas, meus irmãos, à luz de um contexto maior, à luz do contexto bíblico todo. Especialmente, essas passagens, elas precisam ser analisadas à luz da história dos evangelhos, da vida de Jesus, do convite ao discipulado. E a gente precisa de olhar para a igreja primitiva e entender como eles praticavam esse tipo de ensino, para que a gente, então, viva de forma equilibrada. A gente tem que ser generoso, mas nós devemos ser responsáveis. Como que a gente faz isso? Bom, a primeira coisa, meus irmãos, é que ser administrador, ser alguém responsável, é uma coisa boa, mas desde que isso não seja uma justificativa para a perpetuação da desigualdade, do status quo, das coisas como elas são. A nossa responsabilidade financeira, ela não pode suplantar a ordem da gente ser discípulo de Jesus, da gente servir ao próximo com generosidade radical. Uma coisa não pode invalidar a outra. E se a gente deseja viver uma vida cristã equilibrada, se nós desejamos ser a comunidade profética, a gente precisa de entender que nós temos que guardar, mas nós temos que compartilhar. A dificuldade de guardar, eu acho que pouca gente tem, mas a dificuldade de compartilhar, como nós criamos mecanismos dentro de nós mesmos, que eu acho que parece muito com os líderes religiosos da época de Jesus, que criavam leis para impedir a generosidade. O próprio Jesus, ele fala sobre a lei do Corbã, que a gente estudou na célula, uma lei que os fariseus criaram e que dizia que quando alguém oferecia algo ao Senhor, mesmo que aquela coisa não fosse dada ao templo naquele momento, mas se você oferecesse algo ao Senhor como Corbã, no dia que você morresse, aquilo seria então ofertado. Se você fizesse dessa forma, você não precisava de suprir as necessidades dos seus pais, do seu pai e da sua mãe. Jesus fala sobre isso dizendo o seguinte: vocês estão criando mandamentos paralelos que invalidam o mandamento de Deus. Vocês respeitam mais a tradição dos homens do que o mandamento de Deus. E toda vez que nós enxergamos o dinheiro sob a ótica dos coaches, dos livros de economia desse mundo, e não sobre o princípio da palavra de Deus, a gente está criando mandamentos, princípios que são dos homens e que invalidam a palavra de Deus. Nossa administração responsável de bens, ela não é justificativa para ignorar aqueles que se encontram em situação de necessidade. Lembra você do jovem rico? Um homem que tinha tudo,
que observava, segundo ele próprio diz, os mandamentos da Torá, os 10 mandamentos. Ele cita a segunda tábua da lei, né? Naquilo que diz respeito ao nosso relacionamento com o próximo. E ele pergunta a Jesus: o que eu vou fazer para herdar a vida eterna? E Jesus responde a ele: vende o que você tem, dá aos pobres e me segue. A gente tem dificuldade de entender esse texto, mas o que Jesus está falando para ele é que a abundância dele podia suprir a falta na vida de outras pessoas, e que se ele quisesse seguir a Jesus, ele precisava se engajar em um comprometimento radical com o Senhor. O que acontece, meus irmãos, é que aquele jovem rico, ele tinha um ídolo dentro do coração dele, assim como o povo de Israel no tempo de Isaías. E esse ídolo era o dinheiro, chamado também por Jesus de Mamon em uma outra passagem. Um bom indicador de quando o dinheiro se torna um ídolo no nosso coração é exatamente esse: quando a nossa prudência se torna uma justificativa para a negligência com as necessidades do próximo. Nós precisamos encontrar uma maneira de, ao mesmo tempo, sermos responsáveis, mas também generosos. E às vezes eu acho que a nossa generosidade ela pode até ser um pouco irresponsável. Ela pode atrapalhar os nossos planos de enriquecimento. Porque Jesus, ele viveu exatamente dessa forma. Jesus, ele não era um acumulador de bens. Muito pelo contrário, a Bíblia diz que Jesus, ele não tinha aonde reclinar a sua cabeça. E ele ensina no Sermão do Monte, em Mateus capítulo 6, do versículo 19 a 21, ele fala: não acumulem tesouros sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corroem e onde os ladrões escavam e roubam, mas ajuntem tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não corrói e onde os ladrões não escavam nem roubam, porque aonde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Então, uma mentalidade focada na acumulação de bens não é a mentalidade da comunidade profética de Deus, é a mentalidade da comunidade do Egito, fundada no antropocentrismo, no culto ao homem. Jesus disse que nós não deveríamos nos preocupar com o que comer, o que beber ou o que vestir, mas que nós devemos buscar o reino de Deus e a sua justiça. Geralmente, quando a gente lê essas passagens, a gente pensa numa justiça transcendental, numa coisa abstrata, né? numa reconciliação de nós com Deus, uma justiça do homem se voltar novamente a Deus. E eu acho que isso é parte da verdade. Mas justiça não é meramente reconciliação com Deus, não é também somente moralidade, ser uma pessoa correta, não matar, não roubar, não mentir. Mas justiça também é reconciliação com os homens. Justiça é fazer as coisas que são devidas, é tratar as pessoas de forma digna. É fazer com os outros aquilo que você gostaria que os outros fizessem com você. Jesus também disse: felizes ou bem-aventurados são aqueles que têm fome e sede porque eles serão saciados. Fome e sede, obviamente, evocam as necessidades, os desejos mais profundos do nosso ser. Jesus está falando que feliz verdadeiramente é o cara que não só se age de forma como se preocupasse com a justiça, mas é aquele que de dentro de si, das suas entranhas, do seu coração, deseja genuinamente ver a justiça de Deus instaurada e que se coloca à disposição de Jesus para ser um braço dessa justiça nesse mundo. E Jesus fala: são esses que vão ser saciados. Não é interessante? São aqueles que têm fome e sede de justiça, que serão fartos. Aqueles que vivem para acumulação frenética de bens, paradoxalmente, nunca serão satisfeitos com os seus próprios bens. Sempre haverá a necessidade de adquirir algo a mais. Sempre o foco será naquilo que não se tem, naquilo que o outro tem.
O empenho em ser feliz através da acumulação de bens, do enriquecimento, não leva o homem a lugar nenhum. Não traz retorno. Eu queria levar vocês nessa manhã a uma reflexão de como nós temos proposto viver a nossa vida, no que diz respeito ao dinheiro. De que maneira nós temos administrado o nosso dinheiro. De que forma nós temos confiado em Jesus, em Deus, como nosso único provedor, e não no nosso salário, que cai no dia específico, no meu caso, dia 25 de cada mês. Mas em confiar em Jesus. Como nas palavras de Abraão, quando ele sobe aquele monte para sacrificar o seu filho. Aonde está o sacrifício? E ele diz, o Senhor proverá. Então eu queria perguntar a vocês, nós temos nos preocupado, gente, com os direitos daqueles que se encontram desfavorecidos? Nós temos estendido a nossa mão para aqueles que se encontram em uma situação de vulnerabilidade ou necessidade? Ou nós temos olhado simplesmente para o nosso próprio umbigo, para o próximo bem que a gente deseja adquirir, ou para um número X, aquele valor hipotético que você tem na sua mente, que quando você tiver na conta bancária você vai viver em paz? Não aceite essa mentira, porque isso não vai te levar a lugar nenhum. Então, voltando ao grande cenário da mensagem profética, eu falei que a ênfase da crítica dos profetas, elas tinham 3 aspectos. Quais eram eles? Adoração manipulativa. Segundo, alianças equivocadas. E o terceiro, que eu estou falando hoje, por favor, injustiça social. E nessas 3 áreas, na área da adoração, na área da exclusividade, na aliança com Deus, na área da justiça, o povo de Israel falhou miseravelmente. Agora, se Deus se importa com a integridade da nossa adoração, nós devemos protegê-la. Se Deus ele se importa com a exclusividade da aliança, nós também deveríamos nos importar com isso. Se Deus ele se importa com a justiça para os indefesos, nós também deveríamos nos importar. A comunidade profética é aquela que sente aquilo que está no coração de Deus, que se move de forma a se assemelhar à maneira que Jesus se movia nesse mundo. Os profetas, eles criticavam a Israel, porque o povo de Deus, ele assimilava a cultura vigente, assim como a gente viu, aconteceu lá no Egito. Quando eles saem do Egito, eles simplesmente se recusam a não acumular bens, porque essa era a maneira que eles entendiam que se devia viver. Da mesma forma, o povo de Israel, anos depois, séculos depois, continuava tendo essa mentalidade. E assim como um bêbado, ou como um viciado, um drogado, se encontra num estado de entorpecimento, de letargia, depois de consumir a droga, assim também era o povo de Israel, e eu acho que assim também é boa parte da igreja hoje. Se encontra sedado e anestesiado para a realidade. A igreja não é capaz mais de discernir os seus próprios erros. Nós proclamamos uma mensagem de amor, mas muitas vezes nós não vivenciamos essa mensagem na nossa vida, no nosso dia a dia. As pessoas não precisam você ouvir elas dizerem que Deus é amor, tanto quanto precisam você praticar o amor de Deus. Então a crítica profética, ela tinha como objetivo tirar o povo desse estado de letargia, desse estado de entorpecimento, era fazer o povo acordar para a realidade. E o profeta fazia isso proclamando o juízo de Deus que se segue à infidelidade da aliança. O povo era infiel à aliança e por causa disso ele iria experimentar as maldições que estavam nos termos da aliança. E ele fazia isso, conforme eu disse há 2 semanas atrás, não de uma forma fria ou indiferente, mas o profeta, ele proclamava o juízo de Deus, chorando e lamentando pelos pecados do povo. O profeta era aquele, como eu falei, que sente aquilo que está no coração de Deus.
nós precisamos de lamentar e chorar pelos pecados nossos e os pecados da nossa igreja. Resumindo, a mensagem de juízo era assim: o pecado, ele custa a vida. E pelos seus pecados vocês serão abandonados por Deus à própria sorte. E por causa disso vão experimentar morte, exílio, desgraça, derrota. E através da mensagem profética, dessa mensagem crítica, que eu me concentrei aqui nesses 3 aspectos, o profeta levava o povo a um despertamento para a sua própria realidade. O povo percebia como que havia uma distância entre a maneira que eles concebiam a vida, a visão deles de mundo, e aquilo que a palavra de Deus afirmava que deveria ser a visão deles. Eles eram levados a um desespero. E quando você lê os livros proféticos, você percebe que, por vezes, a Israel reagia à mensagem crítica de forma a perder completamente as suas esperanças. Eles percebiam e, de alguma forma, imaginavam o juízo de Deus que viria sobre eles, a mão do Senhor que pesaria, e o povo se desesperava. Mas tudo que eu falei para vocês até aqui, toda essa questão relacionada à crítica do profeta, era apenas uma mensagem específica, uma parte do que eram os escritos proféticos. Porque a proclamação do juízo que se seguia à acusação da infidelidade do povo não era o fim da profecia. Depois que o profeta criticava, ele então instruía o povo. O povo de Deus, ele era convocado a se arrepender dos seus pecados e a retornar à fidelidade à aliança. E o objetivo da profecia estava justamente aí, não em que as pessoas fossem condenadas, mas que elas fossem salvas através da restauração da aliança. O profeta, ele não queria ver as suas profecias se cumprindo muitas vezes, mas eles queriam que o juízo divino fosse cancelado mediante ao arrependimento e quebrantamento do povo. E quando então o povo se arrependia, confessava os seus pecados, então o profeta proclamava um novo tipo de mensagem. As mensagens que estavam lá nos termos da aliança, mas não mais as maldições, agora as bênçãos da aliança. Nesse momento em que o povo se arrependia, a mensagem de juízo, ela era substituída por uma mensagem de esperança. E eu quero ler uma última passagem com vocês, na verdade 2, que falam exatamente sobre isso. No próprio arco narrativo desse primeiro capítulo de Isaías que nós estamos lendo, no capítulo 18, o Senhor diz assim: venham e vamos discutir a questão, ainda que os pecados de vocês sejam como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, eles se tornarão brancos como a lã. O profeta está proclamando a mensagem de Deus e dizendo que não há pecado que não possa ser contornado pela graça de Jesus. Ele está dizendo que nada do que você fez, os seus erros até aqui, se você de alguma forma se tornou esse idólatra que vem aqui praticar uma adoração manipulativa a Deus, que fez alianças com outros que não o Senhor verdadeiro, se você praticou e perpetuou essa injustiça social e desprezou aqueles que se encontram em situação de necessidade até aqui, eu queria dizer para vocês, meus irmãos, que não há pecado que o sangue de Jesus Cristo não possa perdoar. Não há pecador que ele não possa restaurar. Se você verdadeiramente se arrepende pelos seus erros, há em Jesus poder no seu sangue que pode redimir os pecadores perdidos. E é essa esperança que nós alimentamos no nosso coração. E então eu queria ler o último texto que fala um pouco mais sobre isso. É um pouco longo, mas eu acho que é necessário para vocês entenderem. Isaías 42, do versículo 1 até o versículo 16. Esse aqui é uma passagem messiânica, né, que fala a respeito de Jesus Cristo. Diz assim: eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se agrada. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Não clamará, não gritará, nem fará ouvir na praça a sua voz.
não esmagará a crana quebrada, nem apagará o pavio que fumega. Com fidelidade promulgará o direito. Não desanimará, nem será esmagado, até que estabeleça na terra a justiça, e as terras do mar aguardarão a sua doutrina. Assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus e os estendeu, que formou a terra e tudo que ela produz, que dá fôlego de vida ao povo que nela está, e o espírito aos que andam nela. Eu sou o Senhor, chamei você em justiça, eu o tomarei pela mão, o guardarei e farei de você mediador da aliança com o povo e luz para os gentios, para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os cativos e do cárcere os que jazem em trevas. Eu sou o Senhor, esse é o meu nome. Não darei a mais ninguém a minha glória, nem a minha honra, as imagens de escultura. Eis que as primeiras predições já se cumpriram, e agora eu lhes anuncio coisas novas. E antes que elas se cumpram, eu a revelo a vocês. Cantem ao Senhor um cântico novo, que Ele seja louvado desde os confins da terra, pelos que navegam o mar, por todas as criaturas que vivem nele, e pelas terras do mar e os seus moradores. Ergam a voz ao deserto, as suas cidades e aldeias habitadas, por Quedar, exultem os que habitam em Selá, e clamem do alto dos montes, deem honra ao Senhor, e anunciem a sua glória nas terras do mar. O Senhor sairá como um valente, e despertará o seu zelo como um homem de guerra. Clamará, lançará forte grito de guerra, e mostrará a sua força contra os seus inimigos. Por muito tempo me calei, e estive em silêncio e me contive. Mas agora darei gritos como mulher que está dando à luz, e ao mesmo tempo ofegarei e estarei esbaforido. Devastarei os montes e as colinas, e farei secar toda a vegetação. Tornarei os rios em terra firme e secarei os lagos. Guiarei os cegos por um caminho que não conhecem, e farei com que andem por veredas desconhecidas. Tornarei as trevas em luz diante deles, e aplanarei os caminhos ásperos. Essas coisas lhes farei, e nunca os abandonarei. Então há um servo do Senhor que nos tempos de Isaías ainda estava por vir, mas que no nosso tempo já veio, e o seu nome é Jesus Cristo. O seu caráter é descrito por Isaías. Isaías diz: ele não esmagará a cana quebrada e não apagará o pavio que fumega. A cana quebrada, meus irmãos, era algo considerado inútil, uma coisa sem valor, algo que seria descartado ou que seria completamente esmagado. A cana quebrada, ela simboliza uma pessoa que está ferida, que foi quebrada pelas circunstâncias da vida, pelo peso do pecado ou pelas suas próprias fraquezas. Ela também é descrita por Isaías, metaforicamente, como um pavio que fumega, um pavio que tem uma chama fraca, talvez até já extinta, que representa uma pessoa com uma fé quase morta. Alguém que está desanimado, que não tem mais esperanças, que sente que não tem mais nada a oferecer para Deus. O que a Bíblia diz é que em vez desse servo, Jesus Cristo, esmagar ou apagar essa pessoa, ou seja, de descartá-la, de considerá-la sem valor, o servo do Senhor trata esses que são frágeis, com cuidado, com paciência, com ternura. Ele não descarta ninguém. Ele não descarta ninguém. Mas ele sustenta, ele nutre, ele cura. Ele sopra sobre a pequena chama que está se esvaindo. E ele transforma ela em uma chama forte, em uma chama brilhante. Ele renova aquilo que está morrendo. Ele enxerga nós como seres que podem ser redimidos e não como objetos a serem descartados. Então, nós aprendemos aqui sobre as ênfases da profecia. E nesse trecho que lemos, essas 3 ênfases são abordadas. A respeito da idolatria, ele diz assim: não darei mais ninguém a minha glória, nem a minha honra a imagens de escultura. Ele também fala nesse texto que acabaria com a injustiça social, que esse servo do Senhor, ele inauguraria um novo reino de justiça. O povo de Deus é
convidado a entrar num reino que não pode ser visto aos olhos humanos, o reino de Deus, a imaginar esse mundo, essa dimensão de Deus, um lugar em que ninguém é esquecido, um lugar que ninguém é abandonado, que não há escassez, que não há rótulos ou estigmas, um lugar em que todos são aceitos mediante ao sacrifício de Jesus Cristo e o seu sangue. E o povo de Deus é convidado, gente, a entrar nessa realidade e proclamar a salvação nos tempos de Isaías, que viria, mas no nosso tempo que já veio. E o profeta diz que quando o rei chegou, e ele já veio, então o povo é conclamado a cantar uma nova canção, uma nova música. O funeral terminou, o tempo de chorar e prantear, o desespero da morte já não existe mais, mas agora é a hora da festa, é a hora de cantar uma nova canção ao Senhor. Mas é uma canção, meus irmãos, que não é sobre mim ou sobre você. Não é uma canção sobre o que eu quero ou sobre o que eu faço. Mas é um cântico sobre o rei e sobre a salvação que ele traz. É sobre esse rei que também é servo e que veio quebrar os paradigmas desse mundo, a ensinar a nós a viver de uma forma diferente, a praticar uma generosidade radical, diferente daqueles que vivem nesse mundo de forma egoísta. Um cântico que enaltece esse Senhor por sua misericórdia, por sua graça, por sua justiça, pelo seu amor, pelo seu sacrifício, pelos seus atos salvadores. Eu estava conversando ontem com o Bruno e a Camila, a gente almoçou juntos, que a canção, a adoração é a maneira que a gente reage aos atos salvadores de Deus. É quando o povo de Israel passa pelo Mar Vermelho, a seco. Deus abriu o mar em duas partes, mas o povo depois, o exército de Israel, o exército do Egito passa e o mar se fecha. É ali que Miriam e que Moisés cantam um cântico ao Senhor. É quando Deus proclama a salvação do menino Jesus que viria ao mundo, o advento, é que Maria e Zacarias cantam um cântico ao Senhor. O cântico ao Senhor, a adoração, é uma reação aos atos salvadores de Deus. E é isso que vocês precisam entender. Na adoração, nós não somos os atores principais, não é sobre nós, mas é sobre Deus, é sobre a salvação que Ele faz, que Ele trouxe a nós. E no momento, gente, que a gente se arrepende dos nossos pecados, que a gente imerge nesse mundo profético, essa não é mais a hora então de lamentar. A gente se arrepende, sofre, lamenta pelos nossos pecados, mas chega a hora do novo cântico. Chega a hora de uma nova esperança. Eu queria, meus irmãos, não trazer uma mensagem de peso para vocês nessa manhã, mas uma mensagem de esperança. De dizer para vocês que, embora haja muita crítica naquilo que eu falei, acusação, mas há um Jesus Cristo que veio a esse mundo não só nos ensinar como viver, mas morrer, literalmente morrer pelos nossos pecados, pela nossa negligência, pela nossa distância, pela nossa idolatria. Ele fez tudo isso, e é porque Ele vive que nós temos uma nova esperança de vida. Porque a vida que nós vivemos agora, nós não vivemos mais para nós mesmos, mas pelo nosso Senhor, aquele que se entregou por nós. Porque na sua morte, nós ganhamos a vida verdadeira. Eu convido vocês a imaginar esse mundo de Deus em adoração agora, a pensar numa realidade diferente daquela que você tem vivido até aqui, transcendendo essa mentalidade consumista, idolátrica desse mundo, a pensar em como você pode exercer a sua generosidade e expressar o amor de Deus dessa forma, a lembrar daquele que talvez esteja ao seu lado, em algum contexto da sua vida, seja na família, no trabalho, no local que você vive, e que se encontra nessa posição desprestigiada, marginalizada, aquele que talvez precise de um auxílio, que de repente você pode ter se afastado de alguém, simplesmente porque não queria ter que dispor dos seus bens e abençoar as pessoas. Eu queria convidar vocês a uma reflexão do que você pode fazer para mudar, mas não com temor ou lágrimas, mas com esperança, entoando a salvação que Jesus fez por nós. Ele vive em nós. Ele vive em nós, e é por isso que nós temos motivo para cantar, é por isso que nós temos motivo para ter esperança, é por isso que nós cremos num amanhã. Vamos orar.